A gente vai fechar os minutos, tá? Beleza? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá, gente. Hoje a gente vai, para a gente fechar, a gente vai falar sobre estrongiloidíase e filariose. Então, falar um pouquinho do estrongiloide estercolar. Estrongiloides estercolares, tá? Ou a doença chamada estrongiloidose. Classificação científica, eu tenho aí reino Animalia, filo Nematoda, classe Cerceneta, ordem Rhabdita, família Strongyloididae, gênero Strongyloide, espécie Strongyloides estercoralis. Foi um pouco parte histórica, né? Strongyloide ele foi observado nos soldados franceses oriundos da Conchinchina, que atualmente é o Vietnã, em 1876. Ele é o menor dos nematóides que parasitam o homem, possui uma distribuição mundial e ele é chamado de verme anão, tá? Apresenta o corpo numa forma cilíndrica, isso é característica dos nematóides, né? A gente falou sobre ele, diferente do Plateuminthus, né? Doença, ela vai ter o nome de estrongiloidíase ou estrongiloidose, tá? Pode ser chamado também de estrongiloidíase. Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Beleza. Sim, professor. Show. Então, estrongiloides estercolares, ou se chama de estrongiloidíase, ele é um mito capaz de se multiplicar no hospedeiro. A estrongiloidíase é severa, termina em morte, porque pode acabar infectando alguns indivíduos que podem ser imunodeprimidos. A gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Ele é muito mais comum em áreas rurais. Por isso que a gente pode dizer também que ele tem caráter oportunista, né? Por conta do sistema imune ficar baixo do indivíduo, né? E acaba que ele acaba tendo facilidade para se expandir. Então, introdução: o homem é infectado por estrongiloides estercoralis, que possui um ciclo vital tanto macho quanto as fêmeas, capaz de viver no solo, tá? Mas outra parte do ciclo é obrigatório, o parasita ter por habitat a parede intestinal. A gente vai falar isso, o estrongiloide, né, estercoralis, ele vai ter os dois ciclos praticamente separados. Um que vai ser no solo, tá? Que eu vou ter cruzamento entre macho e fêmea, e o outro é a fêmea partenogenética, que vai habitar a parede intestinal, tá bom? E daqui a pouco a gente vai explicar melhor isso. Então, é uma doença denominada estrongiloidíase ou estrongiloidose, já falou. Pode causar infecções leves, pode se tornar mais assintomáticas, tá? Pode desenvolver quadro aí de enterite ou enterocolite crônica, que pode ser fatal em casos de pessoas imunodeprimidas. Tranquilo ou não? Sim. Tranquilo. Beleza? Então, como eu tinha comentado com vocês, eu tenho aí uma fêmea partogenética, apresenta um corpo cilíndrico, filariforme longo, o tamanho vai de 1,5 a 2,5 de tamanho micrômetro, né, de comprimento. Eu classifico ela como 3Ns ou triploide, né? Hábitat: vive na mucosa do adenal, nas criptas e nas glândulas de Lieberkühn. Em casos mais graves, ela pode atingir o intestino grosso.
e a região pilórica do estômago. Só para deixar claro, normalmente ela habita o intestino delgado, mas pode acabar indo para o grosso, né? E ela é classificada como ovo vivípara. Alguém sabe me dizer o que é ovo vivípara? Alguém sabe me dizer, gente? Não é. Eu não sei se é isso, mas que, Você pode tipo, falar. ele se desenvolve dentro de ovo, mas no corpo tipo, da fêmea. Isso aí. Isso aí. Ovo, igual e ovo vivíparo, né? Ele desenvolve num ovo, né? Isso aí. Beleza? Tá? Então, outra coisa importante, gente. Reparem bem que eu estou falando de 3Ns aqui, né? Quando eu falo de 3Ns, eu estou falando de uma célula triploide, certo? Olha só que interessante, ó. A fêmea de vida livre, como eu tinha comentado com vocês, a fêmea de vida livre é aquela que vai estar no solo, tá? E o macho também de vida livre vai estar no solo, certo? Só que a minha fêmea vai ser diploide e o meu macho vai ser haploide, tá? As fêmeas partogenéticas, pessoal, sabe por que elas são chamadas de partogenéticas? Porque elas vão liberar clones delas mesmas a partir dos ovos, ou seja, não vai ter fecundação. Lá no intestino vai habitar a fêmea partogenética, que vai ser clone dela mesma, tá? Ficou claro o que eu estou falando, gente? Ou não? Poderia repetir, por favor, essa parte das fêmeas partogenéticas? Sim, partogenética. Então, ela vai acabar se duplicando, certo? O ovo dela, ela não tem fecundação, nem igual, por exemplo, os de vida livre, a fêmea de vida livre e o macho de vida livre no ciclo, porque vai ter cruzamento de gameta entre os dois e vai formar o ovo que vai formar partes, vai liberar partes vão ser machos e partes vão ser fêmeas. Já na fêmea partenogenética, não, todas vão ser fêmeas, tá? Uma outra observação importantíssima, pessoal: somente a fêmea é patogênica. O macho não é. Tanto que o macho é macho de vida livre, só tem o macho na vida livre no solo. A fêmea vai ter a fêmea de vida livre e a fêmea partogenética. Partogenética. Essa ideia ficou clara? Sim. Sim. Tá show. Tá? Então não esqueçam disso, tá? Beleza? Então, ó, o meu ovo, inicialmente, quando ele eclode, eu vou ter uma larva rabditoide, tá? Que vai futuramente se tornar adultos, machos N, fêmeas de vida livre, ou larvas filarioides, que eu vou formar o quê? 3Ns, fêmeas do parasita, tá? A larva filarioide é aquela que é a larva partenogenética. Tranquilo até aqui, gente? Tá, vocês estão conseguindo acompanhar a ideia? Por isso eu acabo dividindo dois ciclos, ciclo direto e ciclo indireto. Eu já vou entrar nos detalhes, tá, gente? Para ficar mais claro para vocês. Mas então vocês compreendem. O que vocês compreenderam aqui de importante até agora? Alguém fala para mim, por favor. Bem básico, tá, gente? Vocês não tem detalhes, não, só para eu ter uma noção. Bem, eu entendi que tem a fêmea é patogênica e também ela tem a vida livre. E o macho, ele é de vida livre na Terra. A fêmea tem 3N e vive na mucosa do adenal. Certo. Mas tem uma diferença entre a fêmea partogenética e a fêmea de vida livre? Sim ou não? Sim, Sim. Tem uma diferença. Isso aí, tem uma diferença. Porque a fêmea partogenética é aquela que vai estar habitando o intestino, né? Região intestinal.
e a fêmea de vida livre ela vai estar no solo. Depois, que claro que no ciclo ela vai acabar penetrando no indivíduo. Já já a gente vai entrar nesse detalhe. Então, beleza, vocês entenderam isso, para mim já está ótimo. Então, olha aqui. A única forma para estar adulta é no intestino delgado humano, é a fêmea partogenética, falado, corpo cilíndrico, filiforme, com extremidades afiladas, boca pequena, esôfago estreito e cilíndrico, vulva no terço posterior do verme, na qual se origina um útero do tipo alfa-delfa. Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, tá? Da estrutura do parasita, tanto assim. Só o que é importante, ó. Cada ramo possui de 4 a 5 ovos, que são expulsos já com a larva dentro. Então, por isso que eu chamo de ovo vivíparo. A larva já está formada, tá? A larva já está formada dentro do ovo. Aí, gente, eu vou ter uma subdivisão aí, antes de se tornarem adultos. Primeiro, larva rabditoide. Assim que a fêmea vai expulsar o ovo embrionado, a larva se eclode, ainda lá na luz do duodeno. Dessa forma, nessas fezes encontradas larvas rabditoides. Já a larva filarioide, no esôfago, tipicamente filarioide, isto é, cilíndrico, retilíneo, apresenta uma cauda entalhada. Já vou mostrar a imagem para vocês terem uma noção da diferença, tá? Então, essa daqui se forma no duodeno, tá? E essa daqui vai se formar no esôfago, tá? Mas pode acontecer também de formar no solo. Vocês já vão ver isso aí também. Olha aí, ó. Fêmea partogenética. Tenho fêmea de vida livre, macho de vida livre, ovos. Eu vou liberar larvas abditóides, depois vão se tornar filarioides. Preciso ter solos úmidos para que isso aconteça. Esses solos têm que ser ricos em matéria orgânica e apresentar temperaturas que variam entre 25 a 30 graus Celsius, tá? Um exemplo de uma larva rabditoide e uma larva filarioide. Beleza? Então, larvas rabditoides, esôfago rabditoide, apresenta cutícula fina e alina. Não vou entrar nesses detalhes, né? Para vocês, provas, essas coisas, só para vocês terem uma ideia. Já tá aqui, ó. Apresenta, ó, vestíbulo bucal curto. Aqui, ó. Vestíbulo bucal curto. Olha aqui, ó. Curtinho. Apresenta primórdio genital nítido. Isso aqui que é a parte genital da larva, tá? Só para vocês terem uma ideia. Larva rabditoide, larva filarioide. Professor, só uma pergunta. Essa larva, o macho é que tem aquele caracol, é isso? Que tem um caracol? Como assim? É, que na Você quer ponta ele forma um dizer o caracolzinho? rabo curvado? Sim, É, é um deles, sim, sim. isso, tá. O macho tem esse final do rabo dele curvado mesmo, tá? Isso que eu ia falar agora, inclusive. Isso aí. Eu tenho aqui, então, a fêmea. Olha a diferença, gente. A fêmea partogenética de uma larva rabditoide. Olha a diferença de tamanho. E aqui eu tenho os ovos, tá? Eu tenho os ovos dentro dela também, mas eu tenho os ovos aqui fora, tá? Aqui é o macho, né? Olha o ganchinho aqui curvado. O macho adulto. A fêmea adulta, né? Essa daqui. E a fêmea adulta com ovos. Beleza? Que é só para vocês terem uma noção de tamanho, de ação. E os ovos, e o ovo aqui, ó. Isso aqui centralizado. O ovo é desse jeito mesmo. Aqui eu tenho ó, a fêmea do parasita, a fêmea partogenética, desse tamanho mais curvado, ela é maior. A fêmea de vida livre. O macho de vida livre, olha aqui, ó, curvado, ele tem espículos aqui. Já vou explicar isso para vocês. O ovo é embrionado, o ovo já com larva, tá? Já é expulso, por isso que é ovivíparo, o ovo já está com larva aqui dentro. Eu tenho uma larva rabditoide e eu tenho uma larva filarioide. Reparem bem que na cauda, olha aqui, ó, parece uma cauda igual uma língua de cobra, não parece? O final dela. Aqui, ó. Não parece, gente? Sim.
Ela tem uma aberturazinha, né? Isso. Parece uma língua de cobra. Então, é só uma dica para ajudar vocês a lembrarem, tá? Então, na filarioide, eu tenho essa parecendo uma linguinha de cobra no final do rabo dela, né? Então, só essa filarioide que tem essa aberturazinha no final do rabo. Isso. Só ela. Isso deixa bem claro. Deixa bem clara a diferença. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas na forma morfológica, tá, gente? Ó, o macho de vida livre ele tem esse espículo aqui, ó. Ó, aspecto fusiforme, com extremidade anterior arredondada e posterior recurvada ventralmente. Medem de 0,7 até comprimento, né? E 0,04 de largura. Apresenta 2 pequenos espículos auxiliares, aqui, ó, que ajudam na cópula que ele faz com a fêmea. Eles se deslocam sustentados por uma estrutura de quitina denominada vulbernáculo. Reparem bem que nessa etapa já dos parasitas, na classificação, eu já começo a apresentar formação de estrutura de quitina, que é a mais comum em quem? Que é mais comum nos insetos, certo? Eu já começo a ter estrutura quitinada aí, tá? Como é que é o processo evolutivo, né? Você pode Porque repetir esse pedacinho, por favor? Dá o que nos insetos? Que eu não ouvi direito. quitina, eu falei que aqui mostra o processo evolutivo, né? Que eu tenho parasitas já com quitina na sua estrutura. Os insetos têm quitina, tá? Ele não tem esqueleto, eles têm exoesqueletos formados por quitina, tá bom? Ok. Isso que eu queria complementar. O que é importante daqui, gente? Lembrar do que falou da curvatura aqui, do ganchinho, né, que tem no cauda dele, e lembrar que ele tem espículos. Lembrar que ele tem esses pequenos espículos que vão ajudar o quê? Na hora da cópula com a fêmea. Pergunto. É para cópula de qual fêmea? Fêmea de vida livre ou fêmea partenogenética? Parto genética? Todos concordam com o que ela falou? É para copular com a fêmea Vivi. partenogenética? Eu acho que não, que você falou que ela. Não, forma vida livre. Isso daí. Cuidado com isso, tá, gente? A partenogenética, ela vai fazer o quê? Ela vai dar origem... Isso. Ela vai dar origem ao quê? Ao clone dela, só fêmea, tá? Já no solo, não. No solo vai ter cruzamento aí de gametas, 2 gametas, do macho e da fêmea, tá? Então, cuidado com isso. Beleza? Deixa um alerta aí para não confundir. Eu tinha marcado errado. Então, a fêmea de vida livre, também chamada de estercoral, também possui aspecto fusiforme, com extremidade anterior arredondada, posterior afilada, tem uma altura um pouco maior que o macho ali, né? Essa tipo de fêmea pode colocar até 28 ovos por dia, gente. Essa fêmea de vida livre, tá? Então, a fêmea de vida livre pode colocar até 28 ovos por dia. Isso é importante lembrar. Até 28 ovos por dia. Já a fêmea partenogenética, parasita, possui corpo cilíndrico, um aspecto filiforme longo, extremidade anterior arredondada, posterior mais afilada, ainda maior ainda do que a fêmea de vida livre. Ela coloca de 30 a 40 ovos por dia. Porém, abre uma ressalva que aqui só vai surgir fêmeas. Esses ovos não têm fecundação. São clones da mãe. Ficou claro isso ou não, gente? E como Então, essa surgem? própria genética, ela tem quantos ovos por dia? 30 a 40. E da onde saíram os machos? Então, aqui os machos não tem. O macho só tem na vida livre. Os machos saem a partir da copulação do macho e a fêmea no solo. Ah, tá.
Tá, você está falando da multiplicação dela no intestino. Isso daí, isso aí, Tá. exatamente. Exatamente, perfeito essa observação, isso aí. Tá? Porque aí eu tô falando da fêmea partenogenética. Show, gente? Beleza. Olha aí, ó. A larva filarioide aqui, ó. Aqui eu falei, a linguinha de cobra, né? Linguinha de cobra. Vamos lá. Larva filarioide. O esôfago, né, lá no esôfago é o tipo de filarioide. Dá origem ao nome das larvas. Esse alongo corresponde à metade do comprimento da larva adulta. Então, esta forma infectante do parasito é capaz, portanto, de penetrar pela pele ou pelas mucosas. Além de serem vistos no meio ambiente, também podem evoluir no interior do hospedeiro, ocasionando casos de autoinfecção interna. Então, a minha filarioide é o quê? Uma forma o quê? Forma infectante, tá? Forma infectante. Isso é importante lembrar, que ela é a forma infectante. Tranquilo? Tranquilo, gente, até Tranquilo. aqui? Alguma pergunta? Ou tá fluindo legal? Eu acho que tá fluindo legal. Tá show, então. Então, simbora, então. Eu tenho larvas rabditoides, tipo rabditoide, dá origem ao nome das larvas, tal. Apresentam um primórdio genital, nítido formando um conjunto de células localizado um pouco abaixo do meio do corpo. Terminam numa cauda pontiaguda. Suas larvas se mostram muito ágeis com movimentos mais ondulatórios. Nas formas disseminadas são encontradas na bile, no escarro, na urina e nos líquidos do adenal, pleural e cefalorraquidiano. Reparem bem que eu não falei hora nenhuma que ela é uma forma infectante. Ela vai se espalhar com facilidade quando nós estivermos já parasitados. Mas eu não falei em momento nenhum que essa forma é uma forma infectante. Ela que vai tendo esses movimentos constantes aí dentro do nosso corpo também. Certo? Pessoal, tem lá no Não, rabditoide no solo? agora eu Tem não lá. entendi. Pode falar. Ela é infectante ou ela não é infectante? Não, a larva rabditoide não. A filarioide, sim. Ah, filarioide que é. Beleza? Aches com movimentos ondulatórios. Tem uma pergunta para vocês. Será que eu tenho larva rabditoide no solo ou só no intestino? Quer dizer, antes de chegar no intestino, porque o intestino eu estou com a forma adulta. O que vocês acham? Qual foi a pergunta? Essa larva, a larva rabditoide, eu vou ter só quando está dentro do nosso corpo, hospedeiro, através liberando ovo e eclodindo só através da duplicada, do clone lá, da fêmea partogenética, ou eu consigo obter larvas rabditoides também no solo? Essa é a minha pergunta. Eu acho que vai ter no solo também, porque ela No nasce na solo luz também. do duodeno, então pode sair pelas fezes, não? Isso aí, exatamente. Vai sair pelas fezes também. Perfeito. Exatamente. Então, eu vou ter tanto dentro do corpo nosso, né? No modo interno e do lado externo, tá? Exatamente. Show? Aí, ó. Fêmeas partenogenéticas na parede do intestino, nas criptas da mucosa duodenal na porção superior do jejum, a danada aí, ó. Formas graves, porção pilórica do estômago até o Falando intestino bacana, grosso. Tá? Por que vai acontecer isso? Se eu tiver uma quantidade maior, ela vai acabar atingindo outros órgãos, tá? Então, geralmente, o hábitat do intestino delgado, no duodeno do jejum, ciclo biológico do tipo monoxênico. O que é monoxênico, gente? Só tem um hospedeiro? uma Isso única aí. célula?
Não, quisênico não é cela, não. É o que eu acabo de falar agora. O único hospedeiro, tá? Não Único é hospedeiro, isso. monocelular, não. É o único hospedeiro. Então, como eu tinha Exatamente. falado Era com isso que eu ia falar. vocês, eu tenho uma divisão aí, eu tenho 2 ciclos em um aí. Eu tenho ciclo direto ou partenogenético, a partir da fêmea, partenogenética, que eu vou ter, eu não tenho junção de gametas, tá? Eu tenho somente o quê? Clone. O ovo é o clone da mãe, tá? E é fêmea. E o ciclo indireto ou sexuado ou de vida livre é aquele que acontece entre o macho e fêmea, que ambos são de vida livre e vão se cruzar ali e gerar um ovo, né? E dando luz a um novo ser ali. Pode ser macho, fêmea. Só que vale ressaltar, pessoal, que somente a fêmea é infectante, tá? Só para deixar isso claro para vocês. No caso, a fêmea é infectante nos dois ou apenas no partenogenético? Nos dois, porque vocês vão entender agora. No sexuado, inclusive, tem uma hora que ela entra no estágio de estágio fileiforme e penetra na pele também. Do indivíduo, somente em mãos, em pés calçados, se é sentado também, ela pode penetrar também na região, próximo da região perianal, anal ali. Não anal necessariamente, mas próximo às regiões que sejam fáceis para elas invadirem. Beleza? Pessoal, até aqui está fluindo, como é que está a situação? Tá fluindo, professor. Beleza. Então, como a gente tinha falado, vida parasitária, só as fêmeas parasitam, não esqueçam disso, isso é importantíssimo. Só as fêmeas não parasitam. O macho só existe macho de vida livre. Não existe macho partogenético. Não, é só fêmea, tá? Então, na forma assexuada, partogênese, põe ovos clones, todos do sexo feminino, sem fecundação por espermatozoides. Já os machos, de vida livre no solo, se alimentam-se de detritos orgânicos. As formas livres, acontece uma reprodução sexual, encontro de gametas, do óvulo com o espermatozoide. Já os mecanismos de transmissão. Ó, lá da forma livre, posso acontecer o quê? Heteroinfecção, que vai ser a penetração direta das larvas fêmeas, de forma rápida e indolor na pele intacta, em pés descalços na terra molhada e infectada por esse eminto, certo? Isso é uma heteroinfecção, forma direta, tá? Acabou, a fêmea ela penetrou a pele e acaba se tornando depois uma fêmea partenogenética, lá no intestino. Sim ou não? Ficou claro ou não, gente? Sim. Show? Heteroinfecção. Tem mais, tá? Ó, autoinfecção externa. Penetração de larvas infectantes na região perianal, entre o órgão genital e o ânus, de indivíduos previamente infectados. Eu estou falando de quê? De larvas rabditoides, pode se transformar em larvas filarioides nos pelos das margens do ânus e poder fazer essa invasão. Somente, volto a falar, somente as larvas filarioides são Só elas são infectantes. Perfeito, só elas são infectantes. Não esqueçam disso. Eu tenho aí, então, agora, ó, na minha autoinfecção interna, as chamadas larvas rabditoides podem se desenvolver rapidamente no interior do intestino, até o estágio denominado filareiforme, que é a forma de quem? Da filarioide, forma filarioide. Não é isso? Larva filarioide. Tá, pessoal? Quando a gente fala de estágio filariforme, estou falando da larva Hein? Da larva Filarióide. filarióide. Beleza, pessoal? Reparem que muitas palavras ficam fáceis de perceber e entender. Tá? É só a gente ler com calma e prestar atenção nas próprias palavras. Beleza? Mais dica aí, né?
E vai penetrar onde? Na mucosa do íleo ou do cólon, em indivíduos já infectados. Admita-se ainda que larvas abditoides possam invadir a parede intestinal, reiniciando essa fase sanguínea e o ciclo cardiopulmonar através dos vasos mesentéricos, tá? Pode acontecer o seguinte: invadiu a parede intestinal e na fase sanguínea, na circulação sanguínea, afetar tanto o coração quanto o pulmão por meio de vasos mesentéricos. Certo? Então, a autoinfecção externa, ela precisa virar quem? Ela precisa se transformar numa larva filarioide e invadir. Já a autoinfecção interna, não. Ela se mantém como larva, inicialmente, né? Ela vai se transformar, claro, mas ela vai se transformar internamente. Aqui ela se transforma em filarioide infectante externamente. Tanto que falou aqui, ó, passou uma larvas filarioides nos pelos das margens do ânus. Tranquilo ou não, gente? Ficou mais tranquilo entender essa diferença? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aí? Quer que eu explique de novo, diferente, alguma coisa assim? Ou eu posso continuar? Ficou claro ou não? Ficou claro. Ficou claro. Para mim ficou claro. Show. Então eu posso continuar. Pode. Pode. Beleza, então. Como eu tinha comentado com vocês, ciclo biológico monoxênico, direto ou partenogenéticas, larvas rabiditoides vão ser eliminadas nas fezes, no solo mais arenoso, em alta temperatura, ou em região perianal, se transforma em larvas infectantes. Eu vou ter aí, né, pode ser tanto método indireto, ou de vida livre, que é o sexuado, ou direto. Então, aí, ó, as larvas rabiditoides são eliminadas nas fezes, produzem futuramente o quê? Final dele, né? Lá no final, né? Eu tenho aí macho N e fêmea 2Ns, de vida livre no solo. Eles vão copular, né? Como dizem por aí, vou brincando, vão fazer oba-oba. Vão fazer ovoposição, vão liberar um ovo 3Ns. Esses ovos aí tornam-se embrionados em condições favoráveis, ou seja, há interferência do solo também aí. Posso dizer, então, que eles são geoemintos? Posso ou não posso? Pode. Posso, exatamente. Eles vivem Porque no solo. isso, eles vivem no solo. E aqui eu tenho o quê? Uma etapa em que eu ajudo o quê? No processo de de quê? Tornar embrionado a partir da condição que tem o solo que favorece, certo? Eclodir no ovo, libero larvas rabiditoides. Essas larvas se tornam larvas filarioide 3N, se mantém esses 3Ns, que vão penetrar na pele ou na mucosa oral. E esse aqui, eu só falei do vida livre ou sexuado. Resumidamente, tranquilo, gente? Isso aqui ou não? Fala para mim. Tá fluindo, professor, tá fluindo. Show. Então, posso continuar? A pergunta é essa. Vocês querem perguntar alguma coisa? Então tá. Já. Vou continuar então, gente. Ó, olha só. Olha que interessante. Após a filarioide penetrar na pele, ela vai para a circulação venosa e linfática. Vai para o coração, atravessa, chegando no pulmão, ela deixa de ser uma larva filarioide L3 e passa a ser uma larva L4, lá no pulmão. Essa larva L4, ela vai migrar para a faringe,
vai sofrer deglutição, vai para o intestino delgado, e lá no intestino delgado ela se torna uma fêmea partenogenética, que é 3N. Ela vai eliminar os ovos larvados que vão eclodir lá, que eclodem no intestino. E, com isso, eu vou liberar o quê? Larva rabditoide quando ele sai nas fezes. Tranquilo, gente? Pode repetir, professor? Uhum. Ó, aquela larva, olha aqui, ó. Larvas filarioides penetraram na pele ou na mucosa, vão para a circulação, tanto venosa quanto linfática, lá nos linfonodos. Seguem em sentido coração. Depois do coração, vão lá para o pulmão. Ou seja, lá no pulmão, eu deixo de ter uma larva L3 e passo a ter uma larva L4, tá? Continua sendo filarioide L4. Essa L4, ela vai se formar lá nos pulmões, tá? Já a minha larva L4, ela vai migrar lá para a faringe, onde ela vai ser deglutida, engolida, né? Deglutida e engolida. Ela vai para onde? Ela vai caindo, vai até chegar no intestino delgado. Lá no intestino delgado vai se desenvolver as fêmeas partenogenéticas, aquela 3N, aquelas que eu falei com vocês que eliminam ovos clones da mãe, tá? Que vai eclodir esses ovos no intestino e acaba o processo normalmente. Melhorou? Agora entendi. Professor, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, pode falar. Do coração, quando ela vai para o pulmão, por que ela vira L4? Ela sofre alguma mutação? Sim, ela sofre uma mutação. Ela se adapta, né? Ela acaba se migrando. Por que ela se migra? Para ela poder chegar, para ela poder, no final, ela se transformar numa fêmea partogenética. Essa larva filarioide. Tá? Somente ela habitando ali o intestino que ela consegue, perdão, gente, chegar nessa última etapa, que é a forma dela, essa mutação de fêmea partenogenética. Essa filariose, ela é a mesma filariose ou não? Filarioide é uma forma que ela tem infectante, né? Tá falando o quê? Da doença? Girofilariose, tem a A ver? filari... Girofilariose. Qual é o nome da doença? Fala para mim de novo para lembrar. Hã? Girofilariose. Giro? Giro, D-I-R-O. Girofilariose. É um verme que dá no coração dos cachorros. Ah, tá, não. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Deixa eu explicar. Elas são, elas são parecidas, porque elas pertencem, né? Faz a mesma parte da mesma família, tá? Uhum. Porém, são diferentes, tá? Ah, tá. Porque um habita o cachorro, esse aqui é humano. Entendi. Entendeu? Uhum. Por isso que eu falei, ué, eu não tô me lembrando de cabeça disso. Provavelmente deve ser, eu pensei logo isso, deve infectar um outro ser. Mas é interessante você falar isso, porque tem outros vários diferentes, tá? Que faz a mesma coisa. Igual o bicho geográfico com gato. Esse aqui, no caso, é o bicho geográfico do ser humano. Porque essa girofilariose, ela se instala no coração do cachorro, né? Uhum. E vive lá dentro, né? É igual um macarrão quando abre. Gente, tem muita coisa semelhante, coitado. Os bichinhos sofrem tanto quanto a gente. Não é mais, não. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor. Ficou mais fácil de entender. Então tá ótimo. Aí, gente, aqui tem casos de autoinfecção que a gente já comentou. Hiperinfecção. Acaba lesionando tanto o pulmão quanto o intestino e acaba se espalhando, tá vendo? Para ter uma ideia, né? Olha que eu comentei com vocês, ó. Quando você libera aquela larva rabditoide
nas fezes, ou o ciclo pode ser direto, ela se torna-se uma larva filarioide e acaba infectando o ser humano, ou, olha que interessante, essa larva rabditoide acaba se transformando em quê? Num macho haploide, um N, ou também em conjunto numa fêmea diploide, 2 Ns. Vão copular, vão liberar ovos. Esses ovos vão se transformar uma larva rabditoide, que vai se transformar no próprio solo em larva filariode e vai infectar o indivíduo, o hospedeiro. Melhorou agora? Ficou claro, pessoal? Eu Ficou, falei? professor? Então, a gente tem 2 ciclos aí, né? É. Mesmo esquema, tá? Ó, aqui eu tenho, ó, vamos lá, né? Acabei liberando essa larva rabditoide nas fezes. Posso ter uma autoinfecção interna, como a gente já comentou. Certo? Com isso, eu vou formar o quê? As fêmeas adultas ficam lá no intestino, acaba fazendo essa que é uma fêmea partogenética, que ela vai liberar ovos que vão ser, de novo, da mesma forma de larvas rabditoides. Eu estou resumindo aqui, tá, gente? Porém, ela pode se tornar um outro caminho da forma indireta. Ela pode dar origem a um macho e uma fêmea, eles copularem, liberar uma larva rabditoide no solo, ela se transformar em filariode infectante e penetrar nesse paciente. Perdão, nesse hospedeiro. Beleza, gente? Mesma coisa que eu expliquei anteriormente, né? Olha aqui, ó. De novo, ó. Maneira de infecção. Ó, resumidamente, ó. Diretamente, as larvas filarióides penetram o hospedeiro, indo para os pulmões. Sobem a árvore tranqueobrônquica até a faringe, sendo deglutida, caindo no intestino. Essa etapa aqui se refere à direta. A direta tem ação de quem? Da partogenética ou do vida livre? Pode repetir, por favor, professor, pergunta? Sim. Eu perguntei se nessa infecção direta eu tenho atuação da fêmea partogenética ou do macho da fêmea de vida livre. Na infecção direta. Eu vou chutar, se der errado, você explica. Na parto... Tem se é de forma livre, a fêmea é partogenética. Sim, na partogenética. Eu não falei que forma a fêmea partogenética lá no intestino? Diretamente. Então, a direta é através da fêmea partogenética. Olha a indireta, ó. As larvas rabditoides são eliminadas nas espécies, sendo diferenciadas em macho e fêmea em sua vida livre. As fêmeas se reproduzem, né? Elas vão se reproduzir, dando origem ao quê? A uma larva rabditoide fêmea. Somente a fêmea se torna uma larva filarioide e vai invadir o hospedeiro. É isso, gente. Tranquilo? Sim. Ciclo, né? Tranquilo. Beleza. Então, olha só. Ó. As larvas filarioides penetram via pele cutânea, né, em até 5 semanas, chegam na circulação venosa no átrio do ventrículo direito, vão para as artérias pulmonares através das paredes capilares, vão para os alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia e laringe, vão ser deglutidas depois deglutidas, chegam na cavidade intestinal, formando vermes adultos. Apenas as fêmeas são parasitas. A gente já falou sobre isso, isso aqui é só um resumão, tá? Achei interessante, eu botei aqui para vocês. Então, via digestiva, a ingestão de água com larvas é possível, mas acontece pouco usual.
Mas reparem bem, ó, acabei de falar aqui. Posso ingerir essas larvas contaminadas, ou seja, já sabe. Aí, só que com isso, como eu faço essa ingestão delas, não vai migrar para o pulmão. Vai acontecer desenvolvimento da larva diretamente no intestino. Então, os vermes acabam invadindo a mucosa. Nesse caso aqui, eu tenho formação diretamente de larva de quê? No final, vai até o intestino. Eu vou formar qual larva? Vou formar qual larva, gente? Final. A partenogenética. Não estou falando que eu vou lá para o intestino? Não esqueçam disso, hein, gente? Olha, a partogenética, origem virgem, desenvolvimento de um embrião a partir de quê? Um óvulo não fertilizado ou um ovo fertilizado onde não ocorreu a união dos núcleos dos gametas femininos e masculinos. Aqui deu exemplo, né? Há diversos padrões de partogenética. A meiótica, que tem um ovócito haploide, será estimulada a duplicação a partir dos cromossomos. Essa aqui é só uma dica para poder dar exemplos diferentes de partogenética, ou seja, clonagem, né? Beleza? E a gente, pessoal, até aqui tá fluindo? Vamos lá, tá fluindo, gente? Sim. Beleza. Tá, Show, sim. então. Então, tem pequeno número de parasitas no intestino, geralmente torna o indivíduo assintomático pela quantidade pequena de parasitas que estão albergando o intestino. Só que as formas mais graves, devido à subalimentação com carência de proteínas, provocam a ocorrência de vômitos e diarreia. Cutânea, quando eles penetram na pele lá, pode causar uma reação, né? Pode acontecer de, infelizmente, eu ter larvas mortas, elas acabam não penetrando no sistema circulatório. O desenvolvimento de larvas vão ser influenciados pelos níveis de cortisol também. Em caso de reinfecção, pode causar edema, prurido e urticárias. Tá? Ficou claro isso aqui, esse pedacinho para vocês? Sim. Show. E quando ele ataca o pulmão, gente? Quando ela ataca o pulmão, porque não é ele, é ela aqui nesse caso. Eu tenho o quê? Tosse com ou sem expectoração, febre e crise asmática. Eu botei a travessia das larvas através dos capilares pulmonares, vão para os alvéolos e vão acabar provocando hemorragia. Em casos mais graves, eu posso ter edema pulmonar, insuficiência respiratória e broncopneumonia. Tranquilo? Sim. Intestinal. Lá eu vou ter as semas partogenéticas, eu vou ter ovos e larvas no intestino delgado, ou ocasionalmente no intestino grosso pode determinar o quê? Enterite, inflamação, catarral, parasitos nas criptas glandulares, tendo uma reação inflamatória leve, ou eu posso ter também aí uma enterite endematosa, que é o quê? Parasitas nas túnicas parede intestinal, ocasionando uma reação inflamatória, formando esse edema, né? Na submucosa, ou seja, o que é um edema mesmo, gente? Alguém falou aí? Hã? O que é o edema mesmo, gente? É um inchaço. Obrigado, inchaço. Isso aí. Beleza? Com isso, eu acabo ocasionando, como acontece o inchaço na submucosa, eu posso afetar o quê? A síndrome da má absorção intestinal. Meu intestino não vai absorver o que deve ser absorvido. Com isso, eu começo a ter problemas mais graves com isso. E a enterite ulcerosa,
parasitas em grande quantidade, inflamação intensa, ulcerações, porque contribui também com invasão bacteriana, a questão de ser oportunista, né? Substituição por tecido fibrótico, rigidez na mucosa intestinal, pode ocasionar uma lesão irreversível. Fibrose pode provocar alterações no peristaltismo, ocasionando o íleo paralisado. O que seria peristaltismo, gente? É um movimento do involuntários intestino. do corpo. Isso aí, movimento do intestino. Ele se movimenta normalmente, né, para poder empurrar, né, as fezes, né, bolo fecal. Acaba que o íleo fica paralisado. Então, isso aí é uma coisa meio grave, né? Tem uma região de úlcera. Então, a patogenia envolve ação mecânica, traumática, irritativa, tóxica e antigênica. Fase cutânea, penetração da larva pela pele, despercebida ou reação local. Eu posso ter prurido, edema, eritema, alergia. Fase pulmonar, resumindo, passagem de larva pelos pulmões, febre, tosse, expectoração, dispneia, edema. Dos casos que eu vou ter uma disseminação maior, espalhar essas larvas, eu posso ter broncopneumonia, edema pulmonar, uma de grande dificuldade intensa respiratória. E nas fases intestinal, eu vou apresentar fêmeas mergulhadas no duodeno jejum, e essas larvas vão se movimentar e ocasionando uma lesão nessa mucosa intestinal. Posso desenvolver enterite catarral, síndrome de má absorção, posso desenvolver úlceras e também posso paralisar o íleo. Então, dor no hipocôndrio direto, diarreia, fraqueza, emagrecimento, irritabilidade, insônia, anemia. Sintomas aí, né? Isso aqui é a mesma coisa que a gente já falou. Então, no caso da disseminada, eu vou ter uma larva, sempre vou ter larvas em grande quantidade, afetando o pulmão e o intestino, pode afetar os rins, o fígado, vesícula biliar, o coração, o cérebro, pâncreas, próstata, linfonodos e outros órgãos podem ser afetados. Eu digo que ela é oportunista porque se o sistema imune do indivíduo estiver baixo, ela acaba ficando descontrolada e afetando e acabando sendo contaminando novos órgãos. Ficou claro isso que eu falei agora, gente? Sim. Sim, professor. Show. Eu só uma imagem, tá? Tá disseminada em órgãos diferentes. Como eu vou diagnosticar, gente? Os sinais clínicos dele é pouco específicos, geralmente ou é sintomático, se ele for bem semelhante aos outros infecções parasitárias. Só isso não é o suficiente. Laboratorial, exame de fezes, pesquisa de larvas pelo método de Bayer, Moraes ou coprocultura, pesquisa de larvas de escarros e sorologia para identificar, né? Então, aqui é importante, falou aqui, identificar indivíduos que sofreram transplante ou pacientes com AIDS e que tiverem com diarreia. Aí eu vou poder identificar estronguloide nas fezes também, tá? Pesquisa de larvas nas fezes, pesquisa das larvas no escarro. Profilaxia. Elaborar programas de controle, ressaltar a atenção aos hábitos de higiene, lavagem de alimentos, utilização de calçados, educação sanitária e melhoria da alimentação. Certo? Tratamento. Vou usar drogas como benzimidazólicos, albendazol, tiabendazol e a ivermectina. Vai lembrar que ela vai afetar somente os adultos. No caso, somente a fêmea adulta, né? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Esse medicamento aí, ele vai eliminar o macho? Ou a fêmea de vida livre? Sim ou não? Não, de vida livre, não. E o macho de vida livre? Vai eliminar ou não?
Não. Por Fica que em vida não? livre. Não, porque forma Porque que se ele... intestino. Exatamente, porque ele está no solo, gente. Como é que eu vou eliminar ele se ele não é nem para não está nem afetando? Então tome muito cuidado com isso, tá? Isso não é uma pegadinha, não. É só para vocês ficarem atentos a esses detalhes, para não confundir. Tranquilo? Então, a epidemiologia desse parasita ele é cosmopolita, regiões quentes e úmidas, semelhante à da anstostomose, prevalente é geralmente inferior a 10%. Os animais domésticos, a infecção é transitória, eles não são considerados reservatórios. Manutenção de formas infectantes dá basicamente pela poluição dos dejetos humanos, ou seja, poluição através das fezes, eliminadas em qualquer lugar. E aqui, para a gente fechar, o nosso mapa mental, tá, gente? Sempre gosto de deixar o mapa mental para vocês no final. Só para fazer uma coisa importante, para vocês lembrarem, ó, a fêmea-partogenética, ela libera o quê? Triploide. Então, atenção, o que trazer com isso? Vão produzir 3 ovos, dando origem a 3 tipos de larvas rabditoides. Por isso que ela é 3N. Só para dar essa observação importante. Beleza? E agora, filariose linfática. O que era Bancroft, filo Achelminths, classe nematoda, superfamília Filarioidae, ordem Spirurida, família Oncacercidae, gênero Wuchereria, espécie Wuchereria Bancroft. Filariose linfática pode ser ocasionada pelos agentes etiológicos Wuchereria Bancroft, Bruga malai e Bruga timori. Região endêmica, clima tropical e subtropical. Pode aparecer na Ásia, na África e nas Américas, tanto do norte quanto do sul, claro. 1 bilhão de pessoas em área em risco de contato com essa doença. Tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu achei que eu tinha colocado. Sei por que isso aqui ficou assim. Só que eu já tinha mexido nos negócios. Ficou feio aqui. Pronto, resolveu. Então, vamos lá. Para a gente poder continuar. Em 7 milhões de parasitas, 112 milhões são afetados pela Wuchereria bancroft, ou seja, mais da metade. Então, nas Américas, quem reina é o Wuchereria bancroft. Elefantíase, chamada da doença, né, da doença. Já a pessoa já está na fase crônica. Então, vale ressaltar que eu tenho aí hospedeiro vertebrado e invertebrado. Só por aí eu tenho uma pergunta para vocês. Ciclo monoxênico ou heteroxênico? Heterocênico. Oi? Heteroxênico ou monoxênico? Não ouvi, gente, perdão. Ele só não tem um hospedeiro. Então, ele é heteroxênico, porque ele vai ter o hospedeiro intermediário e o definitivo. Eu tenho o hospedeiro vertebrado, que é nós seres humanos, e invertebrado, que é o mosquito, que é o Culex quiquefaciatus, que é o mosquito normal que a gente tem aí, que perturba a gente aqui, de noite. Aí, ó, as danadas aí, ó. Culex quiquefaciatus, transmissor por excelência, e o Anopheles sp também. Fonte de infecção, indivíduos com microfilaremia. Ou seja, uma grande... O que seria microfilaremia, gente? O que é? Oi? Não ouvi. Fala de novo, por favor. Professor, eu não sei o que é. Eu até tentaria chutar, mas você poderia explicar?
Vou explicar, mas tenta de novo aí, gente. Aí se ninguém arrisca não, gente. Ninguém se arrisca, não? Nesse caso eu tenho o quê? Um excesso de quê? De filarídeos. O que são os filarídeos? São as formas do quê? Infectantes dessas larvas também, que a gente já vai falar sobre elas. Então, tem um excesso ali, por isso que ela fica fácil de transmitir. Então, olha só que interessante. Eu tenho aí larvas em contato no intestino, no inseto vetor L1, e L2 e L3, que é a forma infectante. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de quê? De larvas, tá? Por isso que eu falo indivíduos com microfilaremia, indivíduos com excesso de quê? De larva. Tranquilo ou não, gente? Mas porque micro não seria de pequeno? Sim, sim. Mas eles são pequenos. Assim, como se Tá? fosse... É porque eles são bem pequenos, gente. Beleza? Eu tenho aí o que era Bancroft, eu resumi, né, a explicação, mas é nesse caminho. O que era Bancroft, África e América, Brugha, Malai, sul e sudeste da Ásia e Pacífico Oriental, Brugha, Timor, leste da Indonésia e ilha do Timor. Essa daí causa uma filariose linfática. Aí deu outro exemplo aqui de Oquerera volvus, de Ofilaremitos, Manzonella arte, mas eu não vou entrar nesse detalhe com eles aqui não, tá? Vamos ficar só nos agentes etiológicos da filariose. Filariose, ou também chamado de doença de elefantíase. No Brasil, a filariose permanecia de forma endêmica em apenas 3 capitais: Belém, Manaus e Recife. Recife tem a maior quantidade, número de casos do país. Aí são imagens das chamadas microfilárias. Respondendo a sua pergunta, aí, ó, microfilárias. Por isso que eu tenho o nome microfilaremia. Beleza? As microfilárias vamos dizer que é a forma bebê aí delas aí, né? Então, a filariose linfática, parasita infecta exclusivamente o ser humano, produz quadros clínicos muito diversos, desde assintomáticos e linfadenites e orquiopidemites, hidroceles e elefantíases. O que seria linfadenite, gente? Fala para mim. Linfadenites, vamos lá. Lembra o sistema linfático? Uhum. A infecção do sistema linfático. E a minha orquiopidemites? Com... Oi, fala de novo. Cortou. Não, tem um áudio ligado, tá trabalhando. Beleza, gente. Pessoal, não pode esperar que Deus faça cuidar para dele. vamos lá. Orquiopidemites, o que é, pessoal? O que, professor? Orquiopidemites. Orquiopidemites. O que é? Eu vi aqui que é inflamação nos testículos. Isso. Por quê? Pode acontecer de ir para o órgão genital, tá? Hidroceles é o quê?
Eu vou ter o que no hidrocélis? Água onde? Eu vou ter o quê? Água no saco escrotal, não é isso? Geralmente, recém-nascido tem isso. Então, o testículo, fica aquela inchaço. E elefantise dá origem ao nome, né? A perna, geralmente, do indivíduo fica igual uma pata de elefante. Filariose linfática, elefantíssimo, que era Bancroft. Morfologia do parasita. Eu vou ter macho e fêmea longos e delgados. Uma coloração opalina, translúcida, revestido por uma cutícula lisa. A fêmea varia entre 8 a 10 centímetros e o macho 4, você já viu que são um pouquinho maiores. As larvas são chamadas microfilárias. Vermes adultos vivem nos vasos linfáticos e enrolados nos linfonodos, no sistema linfático. Certo? Morfologia, até como a gente já comentou, o tamanho, são vermes delgados, branco leitoso, extremidade posterior mais enrolada, é o caso do macho. Reparem bem que esses últimos que a gente estudou agora, falei de filarioide, formas, né, atacante filarioide, larvas L1, L2, L3, L4, já estão falando que o macho vai ter sua parte posterior, no caso seu rabo, enrolado. Fica a dica aí. Verme adulto fêmea, maior, de 7 a 10, já comentou, delgado e branco leitoso, apresenta órgãos genitais duplos, exceto a vagina, que é única. Fêmeas e machos, reparem bem a diferença, olha aqui, ó, extremidade final enrolada do macho, o tamanho dele, habitat, vasos e gânglios linfáticos vivem em média de 4 a 6 anos. Eu tenho vermes formando novelo, reação inflamatória de obstrução, ou seja, eu posso obstruir os vasos linfáticos, causando lesões mais graves, tá? Eu tenho aqui uma microfilária ou embrião, certo? O embrião, a membrana dele, cada bainha mais flexível, a fêmea faz a postura dessas chamadas microfilárias. Olha aí, a microfilária, ó. Larvas do embrião possuem uma membrana extremamente delicada que funciona como uma bainha flexível. Olha aqui, ó. Ó, ó. Olha aqui, ó. Torna-se envoltório em volta dele. Em volta, né? Certo? Então, as microfilárias, paredes no interior dos ductos e vasos linfáticos, acumulam-se no interior da rede vascular sanguínea dos pulmões. Ao anoitecer, as larvas aparecem na circulação sanguínea periférica e seu número aumenta progressivamente até as primeiras horas da madrugada. Por quê? Por que que as larvas, as microfilárias vão para a corrente sanguínea só no anoitecer? Falam para mim. Justamente é o horário que o mosquito está mais ativo. Perfeito, exatamente. Justamente que o cúleo fasciatus vai fazer repassagem sanguínea. Então, para elas poderem serem levadas para o mosquito, e nele vai acontecer, ele é um hospedeiro intermediário, e nele vai acontecer o quê? Mutações de fases, né, da larva, e ele faz parte do ciclo, então precisa nele para poder o ciclo se fechar, precisa ser nesse horário noturno. Entenderam ou não, gente? Sim. Show. Então, eu tenho aqui, ó, são encontrados no vetor L1, L2, que é 2 vezes maior que L1, e L3, que vai ser a forma infectante. Olha o Culex aí. Culex quinquefaciatus.
O hábitat de vermes adultos vão ficar nos vasos e nos glândulos linfáticos, cerca de 4 a 8 anos, né? Para variar entre 4 e 6 anos, chegando até 8. Na pélvica, entre as pernas do escroto, nas mamas e braços, são mais raros, mas podem aparecer também. Eu tenho aí as microfilárias com periodicidade noturna, com pico na meia-noite. Durante o dia, se localizam nos capilares profundos, principalmente do pulmão. O pico da microfilaremia coincide com o período preferencial do hematofagismo do Culex fasciatus, que no caso ele é noturno. Então, o pico é noturno, né? Periodicidade, microfilárias no sangue periférico, período noturno, pico meia-noite, durante o dia os capilares profundos dos pulmões, motivo, não são claros, mas estão envolvidos com fatores químicos, que são uma resposta química que essas microfilárias apresentam para serem estimuladas a irem para corrente sanguínea lá no sangue periférico, para elas serem ingeridas pela fêmea do Culex fasciatus. Vale ressaltar que eu estou falando de fêmea do mosquito, porque somente a fêmea do mosquito é hematófago, certo? Microfilaremia periférica coincide com o horário do hematofagismo do vetor, Culex fasciatus. Geralmente aí já muda aqui, olha que interessante, ó. No Pacífico do Sul e no Sudeste da Ásia, o vetor é o Aedes polinesiensis. A hematofagia acontece durante o dia. Então, que hora que esse parasita vai ir para a circulação sanguínea periférica? Aí lá é invertido. Ele Isso aí. fica durante o dia e durante a noite ele vai para o pulmão. Isso aí, perfeito, exatamente isso. Estão vendo como é que a gente consegue ter uma sacada? Como eu falei já com vocês, é heteroxênico. Olha só, a fêmea do grupo fasciatus ingere essas microfilárias, as microfilárias, elas vão para o estômago, do estômago vai para o tórax, músculo torácico. A L1 fica lá no músculo torácico de 6 a 10 dias, se transforma em L2. A L2 fica de 10 a 15 dias, vira L3, que é a forma infectante, vai para a probóscita, que é o aparelho picador, sugador dele, e acaba a espera, fica espreita. Na hora que ele vai fazer a repassagem sanguínea, é liberada a L3 na circulação sanguínea do hospedeiro, tá? O ciclo do hospedeiro no vertebrado acontece de 15 a 20 dias. Pode chegar até 30 dias também. Tá? Isso no hospedeiro vertebrado, ou seja, as mudanças que acontecem aonde no mosquito, na fêmea do Culex fasciatus. Tranquilo ou não, gente? Tranquilo ou não, gente? Fala para mim. Tá fluindo, tá tranquilo. Show. Então, a fêmea do Culex fasciatus vai fazer hematomagia ou hematofagia. A L3 escapa do lábio, que não é inoculado, penetra na pele através dos vasos linfáticos. Lá eu vou liberar vermes adultos, que vai se formar de vermes adultos, certo? E esses vermes adultos acabam se procriando e entre 7 a 8 meses vão ter fêmeas grávidas aí que vão produzir essas microfilárias e o ciclo vai recomeçar novamente. Aquele mesmo esquema, as microfilárias vão lá no horário no sangue periférico para poder serem ingeridas pelo Culex, certo? Aqui, ó. O indivíduo infectado, penetração, faz hematofagia, tá? Demora de 6 a 12 meses para formar os adultos. Esses adultos se reproduzem. Libera essas microfilárias que ficam no canais, que vão ser ingeridas, sugadas através do repasto sanguíneo pelo Culex. Essas microfilárias vão migrar para o músculo torácico do inseto do mosquito.
essas L1 vão demorar 20 dias para se tornar L2. Tá? Depois elas viram L3, vão lá para a proposta do inseto e o ciclo se reinicia. Olha aí, ó. Mesma coisa que a gente acabou de falar. Tranquilo, gente? E aí, no ciclo vital das filárias, como eu falei para vocês, o cúrax se alimenta, o inseto suga o sangue com larvas L1, essas larvas perfuram a parede do estômago, nadam na hemolinfa. O que é hemolinfa? São os vasos sanguíneos e linfáticos De quem? do ser humano. Tá, olha só. Nesse caso também, a hemolinfa é o quê? Nesse caso aí. O inseto tem sangue? Não, no caso do inseto, do inseto. Isso, entendeu? É do inseto. Isso que eu falei. Na hora que eu falei. Porque aqui eu tô falando do ciclo no mosquito. Você falou o correto que é hemolinfa. Só que hemolinfa também é chamado de quê? No inseto. É como se fosse o quê do inseto? Alguém sabe? Eu posso dizer Eu que não sei. eu posso dizer que hemolinfa é o sangue do inseto. É porque ele não tem sangue, né? Eu posso dizer, não quer dizer que O bicho não tem. não, é o sangue vermelho que acontece quando a gente mata ele, não é dele, é nosso. Ele é uma coloração meio amarelada. A gente chama de hemolinfa, tá, pessoal? Só fica a dica para lembrar. Então, eles vão nadar nesse sangue do inseto, da fêmea ali, vão para os músculos torácicos. Lá nos músculos torácicos, pessoal, ele vai se transformar de L1 vai para L2. Depois a L2 volta a ir na cavidade sanguínea, a circular no sangue ali. Na hemolinfa se torna L3, a forma infectante. Vai para a cavidade geral do inseto. Vai ficar lá no lábio do mosquito, no aparelho picador-sugador. Ao ele sugar o sangue, essas larvas vão ser introduzidas e acabam infectando o homem. Tranquilo ou não? Alguma dúvida? Não. Ficou claro então para vocês? Uhum. Beleza. Aqui, olha só. Ó. Lá no homem, larva L3 na pele do homem, penetra nos vasos linfáticos, migra para os linfonodos, transformam lá no linfonodo, ó, transformam em L4, que são em chama de adultos juvenis, e por último se transformam na fase L5, que é a forma adulta final, que são as filárias adultas, que vão se reproduzir e liberar larvas na linfa e no sangue. Tranquilo aqui? Tranquilo ou não, gente? Esse ciclo aí só no homem, a gente já dividiu, a gente falou. Beleza? A gente foi lá e dividiu. Colocamos de primeiro só no Culex e agora aqui só no homem, para a gente saber diferenciar esse processo aí do ciclo, separadamente. Manifestações clínicas. Vermes adultos do sistema linfático, resposta imune inflamatória contra as microfilárias, né? Posso apresentar quadro assintomático, manifestações agudas, causando linfagite, inflamação nos vasos linfáticos, manifestações crônicas como hidrocéria, que a gente já falou, queric nos testículos, elefantíase, eosinofilia pulmonar tropical, sintomas de asma, né? Eu vou ter muitos eosinófilos espalhados, que é uma resposta imunológica à
infecção desse parasita. Então, em caso também assintomático, pacientes com número elevado de vermes instalados nos linfonodos ou nos vasos linfáticos e podem ser completamente assintomáticos. Por quê? Por que se eu tiver muito verme, número elevado de verme, eu posso tornar assintomático, gente? Falam para mim, por quê? E aí, gente, me fala aí. Vale ressaltar a questão da obstrução. Se eu obstruir os vasos linfáticos, isso não vai afetar? Eu vou ter resposta imune? Sim ou não? Hein, pessoal? Não, mas eu pensei que era só em alguns indivíduos que era assintomático. Não que ele chegasse numa fase que se tornaria assintomático. Não, sim, sim, mas eu quero dizer que isso acontece pelo nível também de elevado de desse eumintos parasitando no local. Isso vai interferir também, é um dos fatores que interfere. Claro, nem todos vão desenvolver, vão ser assintomáticos, né? Mas isso pode ocasionar. O seu pensamento não foi errado, não. Foi errado, não, Douglas. Ficou claro o que eu falei? Professor, por Ficou. que o paciente pode se tornar sintomático, que você falou? Por conta da obstrução também, né? O excesso de obstrução lá. Eu não vou dar conta, né? Não vai dar conta. Eu vou começar a infectar os vasos linfáticos também, vai ficar cheio. E aí, com isso, eu vou afetar o quadro clínico, né? O quadro clínico dele. Não vai ter muitos sintomas. Isso A filaria, eles... ela dá tanto em ser humano quanto em animais, né? Sim, sim, sim. Mas aí a gente Essa... está envolvendo já outra coisa aí. Beleza? Uhum. Mas aí a gente já está envolvendo outros parasitas, aí já começam uma miscigenação aí, tá? Patologia. Eu tenho aí adenites, os linfonodos hipertrofiados tornam-se muito sensíveis ou mesmo dolorosos em torno das filárias, que aí se encontram desenvolvendo granulomas com eosinófilos istiócitos. Aí, ó. Eu acabo tendo o quê? Uma hipertrofia, tá? No caso das linfagites, inflamação e dilatação dos vasos linfáticos, formando varizes. Posso ter lesões nos genitais, nas áreas genitais, causando aí funiculite filariana, linfagite do cordão espermático e hidrocele, distensão e espessamento da túnica vaginal, e inclusive a hidrocele do saco escrotal, né? Como a gente tinha comentado já, inchaço, né? Processo inflamatório, desencadeamento pela morte dos vermes, a calcificação dos vermes, pode acontecer, né? Então, adenites linfonodos mais antigos são inguinais, axilares, epitroxiários e vou ter caroço do pescoço, raramente cervicais, ou seja, raramente aparecendo na virilha, mas pode acontecer, para vocês ficarem ligados com isso também, no quadro clínico de um paciente. Linfonodos hiperatrofiados tornam-se mais dolorosos. O que seria hiperatrofiados? Hiperatrofiados.
O que seria uma atrofia? Atrofia muscular. Atrofia muscular seria. É, Eu de sei o que é, mas eu não consigo explicar. crescimento excessivo de um órgão? Como é que é? Não, atrofia é quando se contrai, não é? não, Isso, se contrai. Ou seja, quanto mais está contrariado o linfonodo, mais dor eu vou sentir. Certo? É um nervo paralisado, professor? Oi? Fala de novo. É um nervo paralisado? Não exatamente, mas pode ocasionar uma paralisação também. Ele fica encurtado. É isso aí, ele fica encurtado, né? Ele fica menor, Não se contrai, né? se contrai, isso, se contrai, fica encurtado, se contraindo, né? Ou diminui o espaço. Em torno das filárias desenvolvem-se granulomas. Eu botei aí eosinófilos e estócitos, que envolvem os vermes calcificantes. Isso não é bom, não, porque aí eu vou ter liberação de toxina para esses vermes calcificados. Professor, Oi, aí no linfonodos hiperatrofiados, é hiperatrofiados ou é hipertrofiados? hiperatrofiados. Não consegui encontrar essa palavra. É, hiperatrofiados. Então é disso. Quer dizer que o Por que linfonodo eu fica coloquei grande demais. linfonodos hipertrofiados? Hiperatrofiados é quando, pelo que eu li aqui, agora eu consigo. As células as células de um determinado tecido, elas ficam maiores. É o que acontece quando a gente está fazendo exercício físico e o nosso braço começa a aumentar, aquilo é uma hipertrofia do músculo. Ele vai Isso, se expandindo. Ah, sim, correção, isso aí. Perdão, gente, é isso mesmo. Porque aí fica mais sensível, né? Quando você toca, você fica mais sensível. Rechaço. É verdade, eu me confundi aqui. as ínguas, né? Isso, forma as ínguas, exatamente. Ínguas, né? Pode ser. Isso, forma as ínguas. É verdade, vou mostrar para vocês aqui. Perdão, gente, não confundi minha cabeça aqui. Eu sabia o que era, mas eu troquei as palavras também. Até eu acontece isso, gente. Até eu. Desculpa aí, porque ontem à noite, realmente, para mim, a noite foi meio punk. Meu filho chorou a noite toda ontem, então eu não consegui nem dormir direito. Não dormi nada, na verdade. Mas, perdão, hein, tá? Vamos voltar aqui, então. Correção, né? Isso aí, hiperatrofiado tem um aumento, né? Tanto que a gente tem um aumento do saco escrotal também, o aumento da elefantíase, eu tenho pernas maiores, né? Sabe quando você pensa numa coisa, mas você fala outra? Então, eu demoro fazendo isso. Então, vamos lá. Em torno das filares envolve-se granulomas, eosinófilos e estócitos, que envolvem os vermes calcificando eles. Aí que está o problema. Quando eu faço essa calcificação, gente, isso não é bom, não. Eu vou calcificar eles podem gerar toxina, eles vão estar mortos ali. Tá? Aí eu tenho, ó, patologia, sintomas, linfoedema, acúmulo de linfa nos tecidos devido à dificuldade circulatória. Por isso eu começo a ter essas lesões aqui, estão vendo? Derrame linfático, cavidades serosas, pílora, peritônio e túnica vaginal do testículo. Meu testículo também, ao tamanho exagerado, aumento exagerado. Posso ter outras complicações também, como derrame do líquido nas vias urinárias, linfúria, ou mais raramente no intestinos, linforreia e infecções secundárias. O que seriam essas infecções secundárias, gente? O que vocês acham? Seriam outras doenças que se aproveitariam dessa falha no sistema. Isso aí. São outras doenças que vão aproveitar da falha no sistema. Exatamente isso. Aí eu tenho aí, por exemplo, posso desenvolver o quê? Bactérias, formar ali. Por quê? Geralmente bactérias, fungos, né, que são mais constantes, porque vão aproveitar a falha do sistema, a imunidade afetada
por essa o quê? Por infecção desse parasita. Show? Então, eu tenho aqui linfagite, inflamação e dilatação de vasos linfáticos que formam varizes, lesões genitais, como funiculite filariana, que é uma linfagite do cordão espermático acompanhada de uma inflamação do tecido conjuntivo, ou seja, eu tenho tanto uma funiculite quanto um inchaço, tá? Epidídimo, hiperatrofia, o aumento do epidídimo, hidrocele, aquele aspecto de parecendo ter água, né? No saco escrotal, principalmente, que é fácil de lembrar. Mais frequente, manifestações filariose genital, caracterizado por distensão e espessamento, tanto da túnica genital. Eu vou fazer aí uma desorganização da camada muscular, com isso porque vai ter um aumento exagerado dele, né? Com isso eu vou acabar afetando as camadas musculares, certo? Processos obstrutivos, linfoedema, interior dos linfonodos, as filárias vão formar, fazendo vários novelos, que elas vão se juntar, foi igual um novelo de lã juntos ali, tipo um emaranhado, tá? Envolvidos pela reação inflamatória e fibrose, vão formar em tecido conjuntivo fibroso, que pode causar a obstrução na circulação linfática. Quando acontece essa obstrução, eu posso levar indivíduos assintomáticos, porém, estou obstruindo a circulação linfática. Melhorou agora o entendimento da questão da obstrução, gente? Melhorou ou não, gente? Melhorou sim. Show. Então, olha só. Quando a dificuldade circulatória é maior, ela pode acumular linfa nos tecidos, formando um edema linfático ou linfoedema. Tá? Então, isso a gente já comentou, né? Posso levar aí eosinofilia pulmonar tropical, síndrome causada pela migração das microfilárias para o pulmão. Tá? Então, tem o aumento dos eosinófilos. Resposta do sistema imune, a gente já falou sobre isso, certo? Eu posso ter uma hematúria, presença de sangue na urina. É muito pouco provável de acontecer na filariose, porém, olha só, acontece com o quê? Quando vai fazer uma deposição de imunocomplexo da membrana basal glomerular. Com isso, como ela é responsável pela hematúria, ela acaba liberando esse sangue na urina, tá? Por conta da minha ação na deposição desses imunocomplexos na membrana basal glomerular. Eu tenho aí diagnóstico laboratorial, parasitológico. Eu vou ter pesquisa de microfilária no sangue. Geralmente, eu vou utilizar de 10 da noite às 4 da madrugada para conseguir visualizar. O exame de gota espessa, esfregaço sanguíneo e exame a fresco. Vou utilizar essa teste de concentração de quinote. Vai permitir eu quantificar antes do tratamento e depois do tratamento. Pessoal, depois vocês ficam à vontade, tá? A coisa na aula eu evito e falo sobre essas práticas, mas vocês podem pesquisar também, tá? Se der mais dúvidas, a gente pode entrar em mais um pouco de detalhe, talvez na próxima aula, dessas técnicas que são utilizadas, tá? Eu tenho aqui a técnica de filtração no membrana do policarbonato, também que vai ser para investigação e quantificação da quantidade de microfilárias, tá? Para que eu vou poder diagnosticar antes do tratamento e após o tratamento também, para eu saber como é que está a ação do medicamento. Olha só que legal, né? Eu tenho controle aí. Exame fresco, gota espessa, eu consigo visualizar a microfilária, tá? Olha a imagem aí. Diagnóstico por imagem, ultrassonografia é muito útil para detectar a localização dos vermes lá no sistema linfático, ou seja, eu posso usar uma ultrassonografia para isso, tá? Posso pesquisar anticorpos, só que em áreas endêmicas não é legal, porque eu posso ter reações cruzadas com outros eumintos. Ou seja, então eu preciso de anticorpos, dependendo da região que eu preciso utilizar para fazer uns exames, diagnóstico laboratorial,
não é o mais aconselhável. Concordam ou não? Concordam ou não, gente? Fala para mim. Hã? Por quê, gente? Por que não seria o mais adequado, gente? Porque não é somente ele que vai liberar o quê? Anticorpos. Entenderam a lógica agora? Pessoal? Oi? Não entendi, professora. Repete, por favor, professor. Aham. Vamos lá. Por que em área endêmica não é ideal eu fazer pesquisa de anticorpos? Não é adequado? Não seria ideal. Por quê? Porque eu vou ter outros Hamiltons lá. Possivelmente. Pode ter reação cruzada. Aí eu não vou detectar ele. Porque eu vou ter liberação de anticorpos de qualquer jeito, vocês concordam comigo? Uhum. Entendeu? Porque isso é padrão de todo elemento que está habitando ali. A resposta imune. Então, não se torna tão eficaz essa metodologia aqui. E antígenos? Sangue colhido em qualquer horário, identifica já o início da infecção sem ter as microfilárias. Posso usar de método da ELISA ou imunocromatógrafo rápido também para poder diagnosticar os antígenos. Tá? E pesquisa de DNA através de PCR. Reação da cadeia de polimerase. Eu vou utilizar o quê? Sangue, urina e saliva para procurar detectar o DNA desse parasita. Beleza? E pesquisa por vermes adultos também, fazendo ultrassonografia, ou vermes adultos também nos vasos linfáticos, usando da ultrassonografia para visualizar. E diagnóstico da infecção no vetor. Eu consigo avaliar programas para eliminar essa doença. Eu posso dissecar o mosquito para ver se tem larvas dentro dele. E posso usar o PCR. Identifica uma larva em 100 mosquitos. O PCR é para poder identificar geneticamente que tipo de larva é aquela. Se está infectando ou não a fêmea. E o tratamento? Para reduzir ou prevenir a morbidade, a doença, né? Corrigir alterações provenientes da infecção. Corrigir o quê? Edema, hidrocele, elefantíase e impedir essa transmissão. Aí fala aqui, né, do medicamento, dos 6 mg por quilo de citrato de dietilcarbenzina durante 14 a 21 dias. Posso usar a ivermectina também, né? Uma dose ao ano. Dados novos mostram que a pré-terapia também com a tetraciclina ajuda a limitar as patogenias causadas pelos vermes mortos, que são os vermes calcificados, tá? Ou seja, eu tenho que tomar um medicamento também por conta dos vermes que calcificaram, não esqueçam disso. E a fitoterapia já diminui a carga parasitária por eliminação prévia da chamada endossimbiose. Oi? Os vermes calcificam por causa do nosso sistema imune que Imune. ataca eles, Isso. mesmo eles estando dentro do linfonodo. Isso daí, sistema perfeitamente. Consegue atacar. Consegue atacar se tiver espaço, né? Porque ele não vai conseguir atacar todos, né? Não sei se eu deixei claro o que eu falei agora. Então alguns calcificam, outros não, devido ao tamanho. Isso daí, perfeito, exatamente. Bela observação. Tranquilo, gente? Então, droga também dietilcarbamazina. Em países que a doença coexiste, como a oncocercose, usa-se a ivermectina também, ultrassonografia, que vai captar movimentos parasitas no vasos linfáticos.
chama de dança da filária, formando movimentos ondulatórios lá. A filária, todas as filárias têm o mesmo movimento, as espécies também. Dependendo do caso, só removido cirurgicamente, tá, gente? Determinar a efetividade do tratamento medicamentoso, ou seja, a morte do verme. Beleza? E eu tenho aqui também como, no caso da linfadema, higiene local, antibiótico terapia para evitar infecções oportunistas, ou seja, infecção de fungos, bactérias, hidrocele e quilocele através de cirurgia, elefantíase, membros, escrotos de mama, cirurgia plástica, caso o resultado fique satisfatório, ou seja, caso a pessoa vai ficar com excesso de pele, vocês sabem disso, né? Então, com isso, acaba fazendo cirurgia plástica para reduzir esse excesso de pele que vai ficar após a eliminação desses parasitas. Prevenção e controle de tratamentos dos infectados para eliminar a microfilária do sangue, interrompendo essa transmissão. A OMS recomenda o tratamento em massa para populações em risco pela administração de dose anual de dietilcarbamazina em áreas de alta prevalência, que no caso é nas áreas lá, né, na região do norte, do nordeste, perdão, nordeste, onde tem mais casos. Tratamento dos doentes, promoção através de educação comunitária, de técnicas simples de higiene para pacientes que apresentam linfedema, para evitar, como eu falei com vocês aí, infecções bacterianas e desenvolver formas mais graves da moléstia ou dessa doença, doença, né? E combate ao inseto transmissor, que é o mosquito. Potencialmente erradicável, não leva os animais a ter reservatórios, controlar os vetores através de inseticidas, tanto dos mosquitos quanto das larvas, biológicos, usando peixes larvófagos, ou bacilos, para poder eliminar, colocar tela nas águas, ali onde eles consigam impedir essa facilidade da fêmea de fazer oviposição ali, drenagem de águas estuviais de esgotos, utilizar de telas domésticas e mosquiteiros com piretroides. E aqui, para a gente já fechando, filariose, aspecto epidemiológico, situação atual do Brasil, né? A maior parte eu tenho no Recife, Olinda, Jabotão, Guarapés, Paulista. Tem uma concentração em Maceió, tem uma menor concentração em Belém, São Luís, Salvador, Castro. E, claro, uma menor quantidade. Em outras áreas não tem muito casos, tá, gente? E para fechar aí, o nosso mapa mental. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula de hoje? Achei tranquilo. Eu acho que hoje, entre os minutos, foi mais tranquilo, não foi? Se for comparar a todos os outros que a gente falou? Foi. Até que foi, professor. O São ciclo bem mais... diferente dos protozoários. Eles Então, saem já em forma de larva. O protozoário sai em forma de ovo ainda. Isso aí. Perfeito. Tranquilo, gente? Então, eu vou fazer chamada, tá? Ai, gente, desculpa. Vamos lá. Adriana. Presente. Alair. Presente. Alexandre Ferreira. Presente, professor. Alessandra Miranda. Alessandra Miranda, tá aí? Ana Paula. Presente. Anderson.
Professor, acho que o Anjo está de plantão hoje, que ele comentou. Tá, beleza. Caroline. Presente, professor. Douglas de Mello. Douglas Gonçalves. Presente. Edilane. Presente. Ellen. Ellen tá de licença maternidade. Beleza. Gabriela. Presente, professor. Gília. Professor, a Giliana tá de atestado. Eu te enviei um e-mail. Ah, tá. Tá bom. Ela mandou um e-mail para mim já. Depois eu tenho que olhar lá. A gente nem tive tempo de olhar. Vou olhar agora aí. Isadora. Presente. Jaqueline de Souza. Presente, professor. Jaqueline dos Santos. Jaqueline dos Santos. Juliana. Presente. Karina. Presente. Kelly. Presente. Laura. Presente, professor. Laís. Presente. Lícia. Presente, professor. Lídia. Presente. Lohan. Presente, professor. Luzilma. Presente, professor. Manuela dos Santos. Presente, professor. Manuela Serpa. Ela tá sem microfone. Beleza. Márcia. Presente, professor. Maria Clara. Presente, professor. Maria Eduarda. Presente. Marta. Presente. Maxwell. Presente. Micaele. Presente. Mirela. Presente. Miriam. Presente. Natália. Presente, professor. Noemi. É Noemi, professor. Ela tá aí. Noemi. Perdão, Noemi, Oi, gente. professor. Tô aqui, Noemi. desculpa, é que meu microfone Não, não tava querendo abrir. não, tá tranquilo, gente. Relaxa. Eu sei como é que é. Tá Patrícia. Presente, professor. Paula. Presente. Rafaela. Presente. Rayane. Presente. Renata. Renata. Presente. Licença, professor. A Gláucia tá aqui. Você não falou meu nome. Glaucia. Isso. Tá. Roberta. Presente. Sara. Sara. Sheila. Professor, boa noite. Presente. Licença, a audição está presente, tá? Tá, beleza. Sheila. Presente, professor. Sidlene. Sidlene? Não? Ela tá de plantão, professor. Ela botou no chat. Tá. Tainá. Presente. Valesca. Presente.
Vitória Yasmin, Presente, professor. Virgínia, Presente, professor. Vitória da Silva, Presente. Vitória Ribeiro, Presente, professor. Viviane Cabral, Presente. Viviane Geraldo, Presente. William Yasmin. Presente. Gente, o William tá trabalhando? O William não tá conseguindo ir para fazer. pra Ele faculdade. trancou, Bruno. Ah, ele trancou? Não sabia, não. Trancou. É porque não tá atualizado no sistema ainda. Ah, tá. Tá beleza, então. Tá beleza. Show. Obrigado. Professor, presente, Oi. tá? Tá. Jaqueline dos Santos. Professor, a Oi. Sara não tá conseguindo entrar no Teams. Ela falou que tá com problema, não conseguiu acessar a aula. Tá. Beleza, gente. É isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta, gente? Então eu vou encerrar, tá? Enquanto não, professor. Professor, boa noite. Talvez tenha. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.